Aquilo que a gente imaginava que tinha acontecido, inclusive com informações técnicas já da época, se confirmou. A refinaria Landulfo Alves na Bahia, que foi vendida para o fundo Mubadala, que tem ali como um dos principais representantes o Mohamed Zayed de Abu Dhabi ali, que deu presentes caríssimos para o Jair Messias Bolsonaro. A CGU agora confirma que a refinaria foi vendida com um valor abaixo do valor do mercado. Inclusive, estima-se ali que foi vendida com 50% de desconto. E agora, como o presidente Lula, inclusive, já tinha anunciado durante o período da pré-campanha, da campanha e pós-eleição, existe a possibilidade de a Petrobras voltar a ser a acionista majoritária da refinaria. E a gente vai falar um pouco mais sobre isso aqui, porque um dos projetos do Bolsonaro e do Paulo Guedes era destruir a Petrobras. Bora falar um pouco mais sobre isso aqui depois da vinheta. Pois bem, meu povo, antes de seguir esse vídeo, eu queria pedir a você que deixasse like no começo do vídeo, porque se deixar lá pro final você esquece. E queria pedir a você também, se puder colaborar com o nosso trabalho, que seja membro do canal, o apoiador. É uma maneira que você tem de manter o nosso canal existindo aqui de forma independente. E se puder colaborar de qualquer outra maneira com o nosso trabalho, além de ser membro do canal e apoiador, eu peço a você para colaborar com o nosso Pix. Pix do canal é esse que tá aparecendo aí pra vocês. E você pode colaborar se quiser, quando quiser e se puder. Queria lembrar pra vocês também que a gente tá aqui na campanha no canal para bater 1000 membros na nossa comunidade de membros, para que a gente trabalhe aqui tranquilamente, sem ficar dependendo de monetização do YouTube, do Facebook, basicamente da colaboração de vocês. E estamos com 473 membros e você pode se tornar membro do canal clicando aqui embaixo no botão Seja Membro, e a partir de R$ 7,99 você colabora com o nosso trabalho aqui, tem acesso a conteúdos exclusivos também, como cursos que eu disponibilizo, e me ajuda a me manter aqui produzindo conteúdo para vocês de forma tranquila e com a qualidade de sempre que vocês já sabem. Hoje eu quero falar com vocês sobre esta informação aqui que foi divulgada em alguns portais, entre elas aqui o portal da revista Fórum, mas também foi publicado aqui no Metrópole, né, material original aqui do Guilherme Amado, falando sobre a refinaria Landulfo Alves em Mataripe, que passa hoje a se chamar, né, passou na verdade desde novembro de 2021, quando foi comprada ali pelo fundo árabe Mubadala, pela metade do preço que se estimava ali, passou a se chamar Refinaria Mataripe e fazia parte de um plano chamado ali, um plano FIO, se não me falha a memória, acho que esse que era o nome, que era um programa que o governo Bolsonaro tinha para terceirizar, né, para vender, para privatizar 50% das empresas que cuidavam do refino brasileiro. E aí muita gente não conseguia entender por que o preço do combustível era tão caro, muita gente não consegue entender até hoje também o porquê que a refinaria de Mataripe, antiga Landulfo Alves, tem hoje um dos combustíveis, se não o combustível mais caro do Brasil, em alguns momentos chega até ali o combustível mais caro do Brasil, e tudo isso para que os interesses do Bolsonaro fossem atendidos. Inclusive tem algumas conexões ali interessantes naquele caso das joias, porque em uma das ocasiões que o Bolsonaro foi presenteado com joias ali do mundo árabe, esses presentes chegaram à mão dele um mês anterior à refinaria ter sido privatizada ali para o fundo bilionário Mubadala. E segundo o material publicado aqui, tanto na coluna do Guilherme Amado e que foi replicado aqui na revista Fórum, a informação é que a CGU confirmou que a refinaria foi vendida ali com o valor abaixo do valor de mercado. A gente já tinha feito essa denúncia aqui em 2021 e 2020 também, já estava tendo essa discussão. Tanto que este material aqui, ó, publicado no UOL, deixa eu só aumentar o tamanho aqui pra gente falar, essa daqui pela Júlia Fontes, traz o seguinte, ó: Petrobras vendeu refinaria na Bahia pela metade do preço, aponta estudo. Eu falei novembro de 2021, mas na verdade foi novembro de 2020, se não me falha a memória, que foi quando a refinaria foi vendida. A gente vai ver aqui já, eu vou trazer pra vocês a confirmação desses detalhes. Mas enfim, vamos ver aqui os dados para não trazer informação falsa pra vocês. Petrobras vendeu refinaria na Bahia pela metade do preço, aponta estudo. Uma análise realizada pelo Instituto de Estudos Estratégicos de Petróleo e Gás Natural e Biocombustíveis, o INEP, apontou que a Petrobras negociou a venda da refinaria Landulfo Alves na Bahia pela metade do valor que ela poderia receber, ou seja, segundo o cálculo ali do INEP, a refinaria estaria avaliada ali entre 3 e 4 bilhões de dólares e foi vendida ali por 1 bilhão e 600 milhões de reais, ou seja, ela poderia chegar ali a custar quase 20 bilhões de reais, entre 17 e 20 bilhões de reais, e foi vendida por menos de 10 bilhões. Então, dependendo da cotação, na verdade, ali do dólar do dia, ela foi vendida muito a mais, na verdade, que o valor, muito menos, na verdade, que a metade do valor.
E essa denúncia a gente já tinha feito aqui, inclusive, na época desse fato. Segundo os cálculos do INEP, a RLAM, que é a refinaria Landulfo Alves Mataripe, né, que é lá na Bahia, está avaliada entre 3 e 4 bilhões. Na semana passada, a Petrobras anunciou que o grupo Mubadala, dos Emirados Árabes, venceu a disputa pela refinaria com uma oferta de... Ah, não, foi 2021 mesmo, perdão. É porque as negociações começaram antes, mas a concretização do negócio, se não me falha a memória, aconteceu somente em novembro de 2021. A Petrobras anunciou, né, que o fundo Mubadala Capital dos Emirados Árabes venceu a disputa pela refinaria com uma oferta de 1,6 bilhão de dólares, 1,65 bilhões de dólares. O INEP é o Instituto ligado à Federação Única dos Petroleiros, que representa os trabalhadores. A Petrobras afirmou em nota que a negociação foi realizada... que a negociação foi realizada a partir de uma faixa de valores que considera as características técnicas de produtividade e do potencial da refinaria, assim como cenários corporativos para o planejamento. E aí agora saiu o material aqui, como eu já disse, lá na coluna do Guilherme Amado, mas eu vou ler o material aqui publicado na revista Fórum pelo Plínio Teodoro, que traz o seguinte: refinaria da Petrobras foi vendida abaixo do preço para Sheik que deu joias a Bolsonaro de CGU. Petrobras fechou venda da refinaria Landulfo Alves para o fundo Mubadala um mês após Bolsonaro receber do Sheik Mohammed bin Zayed o estojo de joias avaliado. A gente já sabe que o valor não é 16 milhões e meio de reais. Eu vou ter de fazer essa correção aqui, porque a gente já sabe que o valor está um pouco abaixo disso, né? Foi feita uma reavaliação ali em torno de 5 a 6 milhões, que não é pouco dinheiro, continua sendo muito dinheiro, além dos outros presentes que o Bolsonaro recebeu. A auditoria da Controladoria Geral da União, a CGU, mostrou que a refinaria Landulfo Alves, que hoje se chama-se Refinaria de Mataripe, que pertencia à Petrobras, teve seus valores subestimados na privatização feita durante o governo Bolsonaro, quando foi comprada pelo fundo Mubadala dos Emirados Árabes. O Mubadala Capital é um fundo de investimento sediado em Abu Dhabi, que pertence à família real dos Emirados Árabes, e é controlada pelo Sheik Mohammed bin Zayed. Zayed foi quem presenteou Bolsonaro com as joias no valor, né, na época a gente estimava que seria 16 milhões e meio de reais e que seriam presente para a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro e foram surrupiadas pelo ex-presidente do acervo presidencial. A gente já sabe, né, que as joias ficaram apreendidas no aeroporto de Guarulhos, eles tentaram roubar, né, levar para os Estados Unidos da América para desfazer lá, não deu certo. O Bolsonaro, inclusive, está respondendo alguns problemas relacionados a isso, o Mauro Souza Cid também e outras pessoas, mas enfim. Bolsonaro recebeu as joias em outubro de 2021, durante a visita à Arábia Saudita. No dia 8 de novembro do mesmo ano, Bolsonaro atacou a Petrobras em nova viagem ao Oriente Médio. Para mim, o ideal é você ficar livre da Petrobras. Logicamente, privatizar para muitas empresas. Não pode tirar de um monopólio estatal e colocar no monopólio privado. Tem que fatiar isso daí, tá ok? Dias depois, a Petrobras fechou a venda da refinaria Landulfo Alves em Mataripe, a Selen, empresa criada pelo Mubadala Capital para administrar a refinaria, por 1 bilhão e 65 milhões de dólares, né? Cerca de 9 milhões, 10 milhões de reais. A refinaria REF faz parte do Projeto Fio, eu falei programa, mas era Projeto Fio, pelo qual o governo Bolsonaro planejou privatizar 8 refinarias da Petrobras, responsáveis pelo refino de 50% dos combustíveis no país. Imagina você que o Brasil já não tem hoje a capacidade do refino para poder atender o próprio mercado. A gente, inclusive, a ideia que muita gente não sabe, né, da refinaria de Abreu e Lima, a refinaria de Passadina, que teve toda aquela polêmica que a gente sabe, inclusive, que culminou com denúncias contra o governo Dilma Rousseff. Um dos objetivos dessas refinarias e desse complexo de Abreu e Lima, a refinaria de Passadina, era que o Brasil também fosse autossuficiente no refino, porque a gente é autossuficiente na produção do petróleo, mas a gente não é autossuficiente no refino. Carlito, o refino serve para quê? O que é que sai do refino? Do refino sai o querosene, sai o gás butano, sai o óleo diesel e sai as misturas ali betuminosas para poder promover as misturas para se fazer asfaltagem da rua, por exemplo, asfaltamento da rua. E aí segue o material. A negociação fez parte do Projeto Fio, como a gente já falou aqui, e aí segue. Segundo informações de Guilherme Amado, do site Metrópolis, eu vou deixar a fonte original aqui para vocês seguirem também, tá? Vai estar no primeiro comentário fixo.
A CGU diz que a avaliação da refinaria foi realizada entre abril e junho de 2020, nos primeiros meses da pandemia, em um cenário de grande incerteza sobre o futuro da cadeia de petróleo da economia brasileira e da mundial. À época, os indicadores para avaliação se concentravam em queda. Os preços de derivados de petróleo, as expectativas do crescimento do PIB pelo mercado e de preços futuros do petróleo do tipo Brent. Segundo o CGU, houve incoerência no fato da Petrobras privatizar a refinaria Landulfo Alves em Mataripe, enquanto pediu ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, com quem assumiu o compromisso de reduzir participação no refino, em mais uma manobra entreguista do governo Bolsonaro. Mas, como a gente já sabe, né, fazer ali parte do projeto para concluir a implementação do tal projeto FIO. Dessa forma, a empresa aguardaria a turbulência causada pela pandemia e passar ali o preço para serem reajustados novamente. E é o que a gente consegue ver aqui, de acordo com o entendimento da CGU, que a avaliação foi feita em um momento específico que desse em conta que supostamente o valor poderia baixar da empresa, né, da refinaria Landulfo Alves. E na verdade o valor seria ali entre 3 e 4 bilhões de dólares. Eles conseguiram vender pela metade dos 3 bilhões, quase, né, que foi 1 bilhão e 65 milhões de dólares. Ou seja, a refinaria poderia ter custado 20 bilhões de reais, foi vendida por menos de 10. Só para vocês terem noção, ela poderia custar de 17 a 20 bilhões, foi vendida por menos de 10. Em contrapartida, Bolsonaro se beneficiou ali, supostamente, dos presentes. Né? Entre eles ali a gente já sabe as joias, o fuzil que ele ganhou também, uma pistola e tantos outros presentes que ele acabou recebendo. A gente consegue ver aí, né, a relação que existia entre a família Bolsonaro e o sheik Mohammed bin Zayed. E agora, né, depois de tudo que está acontecendo aí, a Petrobras tá ali em discussão, né, com o fundo Mubadala para poder, quem sabe, reassumir de novo o controle ou pelo menos ser acionista majoritário de novo da refinaria de Mataripe. Aí segue aqui o material. No último dia 22 de dezembro, a Petrobras anunciou que vai analisar a proposta do fundo Mubadala para estabelecer o estabelecimento, de parceria estratégica para o desenvolvimento do chamado Downstream no Brasil. São basicamente duas propostas que serão analisadas e que podem colocar a estatal, a Petrobras, como acionista majoritária e controladora da usina de biorefino próxima a Salvador, que o Fundo dos Emirados Árabes ainda não tirou do papel, e da refinaria Mataripe, antiga Landulfo Alves, né, refinaria, por isso que tá ali, RLAM, é Refinaria Landulfo Alves em Mataripe, por isso que é RLAM. De acordo com o David Bacelar, coordenador-geral da Federação Única dos Petroleiros, o acordo atende aos interesses tanto da Petrobras quanto do Fundo Mubadala, e no caso da estatal, a estatal está de acordo com as novas diretrizes da empresa de reestatizar ativos vendidos durante o governo Bolsonaro, uma promessa de campanha do presidente Lula. Já em relação ao Fundo Mubadala, é interessante flexibilizar o negócio, uma vez que a operação está muito custosa, com a importação do petróleo bruto dos Emirados Árabes e a entrega de um produto final caríssimo para a população baiana, que faz os árabes perderem o mercado nas áreas, por exemplo, onde a gasolina é atendida pelo sistema Petrobras. E aí muita gente não consegue entender o porquê que a Petrobras não pode ser privatizada. O Fundo Mubadala está aí pensando em devolver, em vender, entre aspas, em fazer um acordo com o governo brasileiro para que o governo assuma de forma majoritária ali o controle da refinaria de Mataripe e da biorefinaria que vai ser construída em breve perto de Salvador também, porque eles estão tomando prejuízo. Porque a concorrência com a Petrobras não é interessante para eles. Por quê? Porque eles têm ali, em alguns momentos, o combustível mais caro do Brasil. Eu não sei se eu vou encontrar aqui a matéria agora, mas deixa eu só ver se eu consigo encontrar aqui, ó. Refinaria Landulfo Alves tem combustível mais caro do Brasil. Eu acho que é isso aqui, combustível mais caro do Brasil. Isso aqui não entra aqui, mas eu vou colocar para mostrar para vocês. Que ela chega a ter, às vezes, o combustível... Aqui, a Bahia passou a ser o estado com o combustível mais caro do Brasil. Tá aqui, ó. Graças ao projeto de refino, o projeto do Bolsonaro. Tá aqui, material publicado no Brasil de Fato, assinado pelo Vinícius
Kontinsky, tá aqui, ó. Bahia tem combustível mais caro do Brasil após privatização de refinaria da Petrobras. Cerca de 95% dos combustíveis vendidos em postos baianos são produzidos pela refinaria comprada pela Acelen, né, que foi a empresa criada ali pelo Fundo Mubadala para cuidar da refinaria Landulfo Alves, que virou refinaria Mataripe. Depois de 3 meses da privatização da refinaria Landulfo Alves, vendida pela Petrobras para a Acelen, a Bahia se tornou o estado brasileiro com o combustível mais caro do Brasil, de acordo com a Agência Nacional de Petróleo, a ANP. E aqui eu vou procurar, mas eu acho que ainda tem outros materiais mais recentes aqui que mostram que o combustível deles, algumas pesquisas eu cheguei a ver aqui em alguns momentos, que seria ser 20%, 30% mais cara que o resto do Brasil. Pronto, tem uma matéria aqui mais recente, ó, de 2023, de julho, também do Brasil de Fato. Tá aqui pra gente compartilhar com vocês, ó. Petrobras vende gasolina 23% mais barata que refinarias privatizadas. O levantamento foi feito pelo Observatório Social do Petróleo e revela a maior diferença no custo do combustível em 2 anos. Aqui foi uma nota publicada pela redação do Brasil de Fato. Então vocês entenderam por que não dá para fazer esse privatizou geral que eles queriam fazer? Por conta disso. A empresa, quando ela é privatizada, quem compra a empresa quer lucro, ela tá pouco se lixando pro trabalhador, tá pouco se lixando se você vai achar que o produto tá caro ou não. É a mesma crítica que a gente faz, por exemplo, na privatização do sistema de saneamento básico no Brasil, que muita gente quer promover ali sistema de saneamento privado pro Brasil inteiro, porque isso vai melhorar a situação das pessoas que não têm saneamento. Oi? Sério? Quer dizer agora que as empresas privadas que visam lucro vão agir com um olhar social, não vão querer lucro, vão basicamente querer cuidar do povo? É evidente que não, tá? Eu espero realmente aí que esse acordo saia, que a Petrobras volte a ter aí o controle da refinaria Mataripe, para que a gente tenha ali de novo tomado ali esse projeto que o Brasil tinha de expansão, do campo que a gente tinha ali, por exemplo, lá na região de Abreu e Lima, aquele polo de refino, que seja retomado em algum momento, né, com ampliação. O caso de Passadina, que a gente também precisa entender a importância do porquê que aquela negociação foi feita. A gente sabe que teve ali superfaturamento na compra, tiveram alguns casos ali de corrupção e tudo mais, e onde os responsáveis estão sendo investigados, outros já foram punidos, né, outros tiveram ali a denúncia arquivada, enfim, cada um seguiu o seu caminho ali dentro do que o processo determinou, mas muita gente não entendia o porquê da importância de você ter ali o polo de Abreu e Lima e a refinaria de Passadina por causa disso. Porque se você não é autossuficiente no refino, você precisa pagar para alguém refinar. Aí imagina, por exemplo, o petróleo brasileiro vai ser refinado parcialmente nos Estados Unidos para depois voltar. Só que a gente não vai pagar em real para os americanos, os norte-americanos, os estadunidenses, melhor dizendo, né? A gente vai pagar em dólar. E é por isso que ainda o combustível não está do valor que muita gente queria, mas não dá nem para comparar com a era Bolsonaro, com o período Bolsonaro. Comenta aqui o que você acha disso. Se você é petroleiro, inclusive me segue, comenta aqui. Se você puder colaborar com o nosso trabalho, se inscreva no canal, deixa like, se torne membro do nosso canal ou colabore com o nosso Pix. O Pix é esse que está aparecendo aqui. Siga a gente no Facebook. Como a Meta não quer monetizar a página nova que eu criei no Facebook, mesmo essa página nova, já seguindo todos os critérios para monetização do anúncio em stream, depois eu explico pra vocês o que é isso aqui, e ainda não me devolveu a minha página roubada pelo hacker lá no dia 14 de julho, eu estou pensando em criar mais uma vez outra página para tentar mais uma vez conseguir monetizar uma nova página. Eu não vou desistir, o meu trabalho aqui eu sei que muita gente gosta, eu sei da seriedade do meu trabalho aqui, eu sei da responsabilidade do que eu tenho feito aqui com vocês e pra vocês todo dia, então eu não vou abrir mão do meu trabalho. Se precisar criar outro perfil do zero do Facebook, eu vou criar de novo para que eles monetizem meu trabalho, porque se eu estou trabalhando, eles têm de me remunerar. Compartilhe o vídeo se vocês puderem, se inscrevam no canal, deixa like, porque como eu sempre digo pra vocês aqui no final de cada vídeo, é melhor escrever errado a coisa certa do que escrever certo a coisa errada. Patativa do Assaré. Até nosso próximo vídeo.